Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de cálculo 3, né? Hoje com a nossa aula de número 10. Na aula passada, a gente começou a falar sobre integral tripla e a gente fez só a dedução e explorou algumas propriedades, né, da integral tripla. Eu fiquei devendo, né, a continuação, que seria a versão do teorema de Fubini para três dimensões, né, para o caso da integral tripla. Então, essa seria a nossa aula de hoje, e eu queria fazer aqui diferente dos livros, né? A maioria dos livros simplesmente só joga lá como é que faz e não explica de onde vem. Então, eu peço a vocês um pouquinho de paciência para que vocês possam somente entender de onde vem aquilo que vocês vão encontrar nos livros, tá bom? Então, vamos iniciar supondo que você tem uma função, tá bom? Essa função é a função que estará dentro da nossa integral tripla, né? Uma função de R3 em R, né? O domínio ômega, né? Uma função de três variáveis. E a gente vai supor que o nosso conjunto ômega, né? Sempre a hipótese é de que ele seja limitado. E aqui a gente vai supor um pouco a mais, que seria o seguinte: a gente vai imaginar que o nosso conjunto ômega ele possa ser visto como um objeto que esteja de algum modo paralelo ao eixo Z. O que eu quero dizer com paralelo? Suponha que ele tem assim um corpo meio que em pé, vamos dizer assim, né, vertical, e você consiga detectar uma espécie de tampa inferior, ou seja, é uma superfície que poderia representar a base desse objeto, né? Eu estou representando aí como uma função z, né? Que é u1 de xy. E uma tampa da parte de cima, tá? Uma superfície representada pela função u2 de xy. Tá? Além disso, a gente vai supor que sejamos capazes de enxergar uma projeção desse objeto, desse corpo ômega, a projeção dele no plano xy. Apesar de ser uma palavra bem simples e de entendimento não complexo, mas algumas pessoas têm dificuldade em interpretar o que vem a ser essa projeção. Essa projeção, a maneira mais simples de você olhar para ela e entender, é imaginar como se fosse a sombra do corpo ômega, se você tiver com uma lâmpada postada em cima do eixo Z, lá no infinito. Lá no infinito. Então imagine que você está olhando de cima para baixo com uma lâmpada lá, e você fez a sombra desse objeto, né? A projeção ela é paralela ao eixo Z, ela não é como uma lâmpada. Por que eu coloquei essa lâmpada lá no infinito, né? Porque se você coloca ela mais abaixo, a projeção ela abre, né? Ou seja, esse ômega 2 ele não corresponde exatamente ao que vem a ser a sombra. Não consigo achar as palavras. Há uma distorção se você colocasse essa lâmpada mais próximo do objeto ômega. Então, seria uma espécie de sombra, só que uma sombra puramente paralela. Tá? Veja aí que tem um tracejadozinho azul, tá certo? Indicando como é que essa projeção acontece, né, sobre o plano XY. E aí, essa sombra, a gente vai precisar muitíssimo dela, a gente vai dar o nome dela de ômega 2. Tá? Então, ômega é o conjunto tridimensional, ômega 2 seria a sombra no plano XY, portanto, ele tem duas dimensões, é um conjunto do R2. Né? Ele estaria aí imerso dentro do R3, mas a gente vai arrancar ele daí e enxergar ele num plano isolado, tá? No plano XY. Ok? Aí, veja, se o conjunto ômega ele é limitado, o ômega 2 ele tem que ser também limitado, porque ele é uma projeção, ele é uma sombra do ômega. E o ômega 2 sendo limitado, eu posso operar com ele da mesma maneira que eu fiz lá nas integrais duplas. Ou seja, eu posso garantir que existe um retângulo que contém esse ômega 2, posso criar uma malha
né, bidimensional para o ômega 2. E aqui eu vou fazer o seguinte, puramente o que a gente fez lá na integral dupla. A gente vai pegar cada um desses retângulozinhos, tá bom? E aqui a gente vai percorrer cada um deles. Para cada um deles, eu vou imaginar um prisma, tá bom? Que tem esse retângulozinho aí como base, tanto base inferior como a base superior. Tá certo? E nossa tarefa seria então, para a integral tripla, né, o nosso objetivo a gente colocou como motivação calcular a massa do conjunto ômega. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse prismazinho aí e vou tentar calcular a massa desse prisma. Quando eu souber calcular a massa desse prisma, a massa do meu conjunto ômega será o somatório de todos os prismas que eu tenho aí correspondente ao conjunto ômega 2. Tá? Aí vale aquela mesma coisa que a gente fez lá atrás, né? Para os retângulos que estão dentro do ômega 2, a gente vai pegar um ponto dentro e vai calcular a imagem desse ponto, né? Como sendo o Z, né? O 1 e o 2 vai ser calculado desde que esse retângulozinho esteja dentro do ômega 2. Quando o retângulozinho estiver completamente fora do ômega 2, né? Aí a gente pode calcular ainda a altura, né? O 1 e o 2, porque a tampa existe fora do conjunto ômega 2, não tem problema. Mas a densidade, a gente vai dizer que ela é zero. Tá? Para o efeito de massa, não haver contribuição nenhuma para os prismas que estão fora do conjunto ômega 2. Tá ok? Então veja, ampliando esse prismazinho aí eu vou chamar ele de P e J, né? Esse I e esse J é para percorrer os retângulos do ômega 2, né? Os subretângulos lá do conjunto ômega 2. E aí quais são as dimensões desse prisma, né? Na sua base, o retângulozinho, ele vai ter na lateral o comprimento delta x e y, na outra lateral delta yj, e a altura desse prisma você vai obter, né, de que forma? Você vai pegar um ponto qualquer dentro desse retângulo, aí a gente vai fazer a mesma nomenclatura que a gente fez antes. Esse ponto a gente vai chamar de xi estrela, YJ estrela, o asterisco. E aí você calcula a imagem desse ponto usando a função U1, aí você tem a tampinha de baixo. Usando a função U2, aí você tem a tampinha de cima. E aí você, subtraindo de cima menos de baixo, você tem a altura. Tá bom? Sabendo dessa altura, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse comprimento e vai particionar ele em vários pedacinhos. E para cada pedacinho desse, a gente vai fazer o quê? A gente vai subdividir o nosso prisma em vários cubinhos, né? Não são cubos, são paralelepípedos, né? É a mesma ideia da aula passada. Como é mais fácil falar cubinho, provavelmente eu vou fazer isso algumas vezes, mas são paralelepípedos. Aí você, se você entendeu a aula passada, você vai perceber que o que nós estamos fazendo é a mesma coisa que foi feita na dedução da integral tripla. O que está sendo feito aqui é somente uma escolha de trabalhar por colunas. Então você está fazendo o seguinte, olha, eu vou pegar cada uma das colunas na dedução da aula passada e vou arrumar um jeito de dizer a massa dessa coluna. É somente a única diferença que há na dedução anterior para essa. Por isso que o teorema de Fubini, o resultado que nós teremos aqui, é equivalente ao que a nossa dedução, né, diz. Né? O que vai feito aqui vai ser equivalente ao que foi feito lá. Tá? E aí, veja, eu não vou colocar aí para não ficar muito, muito cheio, né? Já tem coisa demais aí na tela. Mas a gente vai pegar esses subintervalos aí do eixo Z, na direção do eixo Z, a gente vai chamar de delta Z, né? Delta ZK. Tá ok? Aí veja, nós temos aí então, suponha que você dividiu aí em L pedacinhos a altura do prisma. Então você vai ter cada um desses subparalelepípedos, né?
eu vou calcular a massa de cada um deles. Tá bom? Então, a massa do prisma, MIJ, é a massa do prisma, o prisma todo. E a massa do prisma é a soma das massas de cada um dos cubinhos. Tá bom? Aí cada um dos cubinhos eu estou chamando de P minúsculo e JK. Tá bom? Aí como é que vai ficar a massa de cada um desses cubinhos? Vai ficar, você tem que me dizer a densidade multiplicado pela massa. A densidade, você vai pegar o ponto xi estrela, yj estrela, e vai escolher um z dentro de cada um dos cubinhos. Aí eu estou chamando de z estrela, zk estrela. Tá bom? E aí você vai calcular o f nesse ponto. Então, para cada um dos cubinhos, você vai ter um f. Esse f vai ser a densidade. E o volume do nosso cubinho vai ser o ΔXi, ΔYJ multiplicado por ΔZK. Tudo muito simples. Densidade vezes o volume. Vê se vocês me acompanham aí. E aí você vai somar de 1 até L, supondo que a nossa divisão aí na altura foi em L pedacinhos. Então você está dizendo aí, ó, calculei a massa de cada um dos cubinhos e somei todo mundo. Como é que eu fiz a massa de cada um dos cubinhos? A densidade vezes o volume. Tá ok? Veja que tem um aproximado aí. Por que aproximado? Porque a nossa densidade de fato ela não é constante, a função não é constante. Quando você supõe que em cada cubinho ela é constante, então nós estamos cometendo um erro de aproximação. Tá? Só que esse erro ele é amenizado à medida que nossa malha, né, os nossos cubinhos se tornam cada vez menores. Tá? Então isso significa dizer que nós, para termos um resultado exato, perfeito, temos que passar um limite. Então, passando um limite aí, só que, veja, nesse momento eu estou interessado somente no volume no volume não, na massa do prisma. Portanto, para que isso fique perfeito, eu vou fazer o ΔZ tender a zero. Então, os nossos paralelepípedos, eles estão se tornando uma espécie de folhas, né? Uma sobre a outra, com a altura, o ΔXi e o ΔYJ eles ficam constantes. O que você está fazendo é somente achatar cada vez mais eles. Tá bom? Então, o ΔZ é o máximo dos ΔZK, você faz ele tender a zero, faz esse limitão aí. Aí, veja, se você observar bem esse limite, ele é um limite na variável ΔZ. Então, o xi estrela que está aí é constante, o YJ que está aí, estrela, é constante. Esse ΔZ, perdão, esse ZK estrela não é constante. Ele vai mudar à medida que essa partição vai ficando menor. Né? O ΔXi é constante, o ΔYJ constante, ΔZK não é constante. Ou seja, você tem como variáveis aí somente o ZK estrela e o ΔZK. Portanto, eu posso colocar o ΔXi e o ΔYJ fora do nosso limite. Se vocês me acompanham. E esse limite que você tem aí, vocês já sabem de outros carnavais que isso aí representa uma integral de Riemann, né? Então, isso aí vai ser integral, né? A variável é o z está variando do U1 até o U2, tá certo? E a minha função é o f, xi estrela, yj estrela, z, dz. Professor, por que não ficou xy? Porque esse não houve alterações. A única coisa que estava mudando dentro do limite era a variável ΔZK. Tá? O nosso limite não fazia nada em relação ao xi estrela e o yj estrela. Portanto, eles continuam aí intactos, o limite não mexeu com eles. Show? Então, veja, consegui então calcular a massa de um dos meus prismas. Na verdade, eu consegui calcular a massa de todos. O que eu tenho que fazer agora para dizer a massa do ômega é, né, somar todos os meus prismas. E como é que eu digo isso? Você vai percorrer
Lá no retângulo que contém o conjunto ômega 2, você vai fazer o seu I variar de 1 até N, o J variar de 1 até M e somar todos os M e J. Tá? Esse somatório duplo aí. O M e J você já calculou, está aí em cima, traz ele para essa brincadeira aí. Tá bom? Então você vai somar todas essas integrais. E aí, veja, novamente a gente vai usar o mesmo recurso, né? Isso é aproximado, para ficar exato eu tenho que passar um limite para minha malha ficar pequenininha, né? E esse limitão duplo aí vocês já conhecem ele de outros carnavais, isso aí é tão somente a integral dupla, né? Para ΔX, ΔY, onde o x e y está percorrendo apenas o conjunto ômega 2. Pronto. Isso daí é o nosso teorema de Fubini para integrais triplas. O que você ganhou nessa dedução? Você transformou a sua integral tripla numa integral dupla com uma simples. O que isso está dizendo para você? Você vai resolver a integral interna, que é uma integral simples, tá bom? E posteriormente, quando você tiver essa integral interna resolvida, você vai resolver a integral dupla, tá bom? Isso, veja, quais são os ingredientes fundamentais para que você possa usar esse teorema. Você tem que saber a função de cima, a função U1, a função U2, a função de baixo, que é a função U1, e o conjunto ômega 2. Está tudo destacado aí em vermelho. Tá bom? Se você não souber detectar isso daí, o teorema não tem utilidade nenhuma. Tá ok? Outra coisa a ser dita é o seguinte, olha, o dx dy que aparece aí do lado de fora não estabelece ordem. Não significa dizer que você vai calcular o dx na ordem dx dy. Tá certo? Quando aplicou o teorema de Fubini, você escolheu somente qual é a primeira integral que você vai resolver. Ó, da forma que está aí, eu vou resolver primeiro em z. E depois? Bom, depois eu não sei. Depende da forma que eu vou descrever o meu conjunto ômega 2. Então, dependendo da maneira como você vai descrever o ômega 2, pode ser que você venha integrar primeiro em y, depois em x, ou vice-versa. Tá bom? Então, a forma que está escrita aí, você só tem definido qual a primeira integral que você vai resolver. As que vêm posteriormente, você ainda não definiu ainda, isso vai ficar para o momento em que você for atacar a integral dupla. Tá bom? Em conversa com outros alunos aí que já fizeram cálculo 3, né? Provavelmente você vai encontrar com alguém dizendo, integral tripla transforma em 3 integrais simples. Eu queria que vocês percebessem que onde é que isso está dito aqui nesse teorema, né? Você transformou a sua integral tripla numa dupla com uma simples. Depois, quando você for resolver a sua integral dupla, essa integral dupla vai virar duas simples. Então, embutido aí, né, quietinho, tá, né, dito que a sua integral tripla vai virar 3 integrais simples. Tá bom? Não é comum você transformar a sua integral tripla nas 3 simples na primeira pancada. Você primeiro transforma numa dupla com uma simples e depois você transforma a dupla em duas simples. É assim que funciona a brincadeira. Tá bom? No finalzinho dessa aula eu vou dizer quando é que é possível você transformar a sua tripla em 3 simples de forma direta. Eu acho que não vou nem precisar dizer, vocês já vão conseguir deduzir, mas eu vou deixar para o final. Tranquilo? Aí, o que vocês poderiam estar maquinando aí é o seguinte, professor, o corpo, o objeto ômega, estava orientado no sentido paralelo ao eixo Z. Mas, e se eu tivesse esse corpo orientado na direção dos outros eixos, ou seja, na direção do eixo Y ou na direção do eixo X? O que a gente poderia fazer? Então, veja, seguir a mesma brincadeira, não vou deduzir, o teorema de Fubini, ele tem 3 versões, né? Uma versão que é essa, para o objeto que está orientado na direção do eixo Z, e tem mais 2 versões, uma para cada orientação. Tá bom? Então veja, se por outro lado você tiver o seu objeto, ômega, orientado, né, na direção paralela ao eixo X, ok? Você precisa detectar quem seria
essa superfície que seria, eu vou dizer aqui, anterior, né? E essa outra superfície posterior, né? Eu chamei a anterior de V1 e a posterior de V2. Veja que o que eu estou falando anterior e posterior, você tem que seguir a orientação do eixo X, tá? É nesse sentido que você diz quem é primeiro, quem é depois, quem é depois, quem. Tá bom? Então, a função V1 vem primeiro e a função V2 vem depois. Seriam as duas tampas. E você teria que ser capaz também de projetar esse objeto, ômega, paralelamente ao eixo X, de modo a formar uma sombra no plano YZ. Essa sombra aí, a gente vai chamar ela de ômega 2. Veja, são os três ingredientes fundamentais, da mesma forma que você fez no outro caso. Se você conseguiu identificar esses três requisitos, a sua integral tripla vai se transformar numa dupla com uma simples. Aí veja, você vai. A integral de dentro ela é na variável x, porque o objeto está paralelo ao eixo x. Né? E o ômega 2 mora no plano YZ. Significa que a integral dupla que você vai ter depois é uma integral em YZ, porque ela vai ser sobre o conjunto ômega 2. Então veja como é que fica o seu teorema. Né? Integral dupla em ômega 2, do lado de fora dy dz. Esse dy dz não estabelece ordem ainda. Tá? Dentro você vai ter uma integral da função fxyz dx, porque você está dizendo o V1 e o V2 é onde a variação do seu x acontece. Tá ok? Veja se vocês conseguem compreender. Se estão compreendendo, a dedução para o outro caso é imediata. Você vai pegar, imaginar que seu objeto está paralelo ao eixo Y, detectar as duas tampas dele, a anterior e a posterior. Estou chamando aqui de ômega 1, o W1 e W2. Projetar o seu objeto ômega, né, de modo a gerar uma sombra lá no plano XZ. Se você identificou essas três coisas, a sua integral tripla vai ser transformada numa dupla com uma simples. A sua dupla vai atuar sobre o ômega 2. O ômega 2 mora no plano XZ, então é uma integral dupla em XZ. E a integral interna, né, você vai ser uma integral em Y, né? Porque você está dizendo a variação do seu Y que vai de W1 até W2. Pronto. Tá bom? Uma coisa que pode causar não é confusão, vá, é que você pode ter objetos que podem ser vistos nas três direções. Você pode enxergar que ele esteja orientado paralelamente ao eixo Z. Ao mesmo tempo, o coleguinha pode enxergar ele paralelamente ao eixo Y ou ao eixo X. Um exemplo bem tranquilo de você pensar isso seria, por exemplo, se o seu conjunto ômega fosse um cubo ou um paralelepípedo. Né? Esse formato que o paralelepípedo tem permite você enxergar como se ele fosse um objeto paralelo ao eixo Z, ou ele fosse paralelo ao eixo X ou ao eixo Y. E aí tem objetos que você vai conseguir enxergar somente numa direção. Tem objetos que você vai conseguir enxergar ele em duas direções. E aí você vai ter o direito de escolher qual é a melhor. Tá bom? Tem objeto que você vai conseguir enxergar ele em três direções. E você, novamente, você escolhe a direção que você quiser. Que fique claro que a escolha da direção é o que define a ordem de integração. Tá bom? Então, veja, eu não falei dos palitinhos aqui, mas o que está sendo dito assim, implicitamente de um modo informal você vai ter que escolher uma maneira de cobrir seu objeto. Então você pode pensar, vou cobrir com palitinhos, né, verticais paralelos ao eixo Z. Então, cada palitinho você vai dizer onde ele começa e onde ele termina, e em seguida você vai dizer onde é que ele mora. Onde começa e onde termina é a variação do Z. E onde ele mora é o ômega 2.
Por outro lado, se o seu objeto está paralelo ao eixo X, aí você vai cobrir com palitinhos paralelos ao eixo X. Você vai dizer onde começa e onde termina cada palitinho, isso me dá a variação do X, e onde mora cada palitinho. Então isso te dá o ômega 2. E aí você faz essa mesma coisa para objetos paralelos ao eixo X e você cobre com palitinhos paralelos ao eixo Y. Eu falei X, né? Objetos paralelos ao eixo Y, você cobre com palitinhos paralelos ao eixo Y. Eu vou colocar aqui de propósito uma integral, né? A integral é simples, x, y, z no conjunto ômega. Esse conjunto ômega vai ser uma região do espaço, ela é delimitada por essas 1, 2, 3, 4 superfícies, 4 superfícies, né? Eu acho que não preciso dizer, mas dizendo assim mesmo, as nossas integrais elas não são difíceis em termos de álgebra, em termos de conta, elas não demandam nenhuma conta difícil, assim, em geral não. E a tarefa mais complicada para você vai ser armar a sua integral. E para armar, olha só, né, você depende crucialmente do desenho da sua superfície. Então, veja, se você não souber desenhar, a menos que você tenha uma imaginação prodigiosa, que você consiga desenhar na cabeça o seu objeto e tentar deduzir os palitinhos, a cobertura dos palitinhos, tá bom? Se você não souber desenhar e não tiver essa imaginação aí formidável, vai ser complicado você resolver alguma integral tripla. Infelizmente. É crucial o desenho da superfície do objeto, tá bom? E o nosso objeto, em geral, assim, ele não é uma superfície só. Ele é uma composição de várias superfícies. Então você vai ter que desenhar uma de cada vez e depois tentar enxergar como é que essas três juntas formam um conjunto fechado no R3. Uma região fechada. Tá bom? Aí eu vou ser um pouquinho mais lento aqui, eu vou tentar fazer uma coisa que eu ainda não tinha tentado, que é extremamente difícil, tentar desenhar como eu faria lá no quadro. Tá? Passei horas e horas fazendo isso, por isso que essa aula atrasou. Não é fácil e assim, eu vou fazer só essa vez, espero que seja útil, né? Nos outros casos, nos outros exemplos, eu vou trazer o desenhozinho pronto e já vou colocar aí, esperando que vocês corram atrás e esse modelo aqui sirva, né, de exemplo. Então, veja, o passo inicial para você começar qualquer integral tripla é você desenhar o seu conjunto, é desenhar a sua região ômega. Como ela é delimitada aí por várias superfícies, você vai ter que desenhar uma de cada vez. Eu recomendo que você comece da mais simples, indo para a mais difícil. Então veja, z igual a 4 menos y quadrado, o nome formal é um cilindro parabólico. Mas eu prefiro chamar disso aí, não é uma telha de formato parabólico, né? Ela está orientada aí paralela ao eixo X. Ok? Novamente, volta lá no curso de cálculo 2, curvas de superfície, né? E aí você aprende como é que desenha isso daí. Eu não vou ensinar aqui não. Y igual a 2x é um plano, x igual a 0 é um plano, z igual a 0 é um plano. Então, eu vou começar desenhando z igual a 0, porque z igual a 0 x igual a 0, né? X igual a 0 é o plano YZ. Obviamente, não dá para desenhar esse plano todo, porque esse plano é infinito em todas as direções. Então você vai fazer uma espécie de retângulo aí e desenhar uma parte do plano x igual a 0. Ok? Aí você vai e desenha o plano z igual a 0, que é o plano do chão, o plano xy. Novamente, não dá para desenhar esse retângulo, esse plano inteiro, você vai pegar uma parte somente e desenha só ela. Desenhei duas superfícies,
você calcula logo de imediato a interseção entre elas. Então, a interseção entre esse plano e o outro plano é uma reta. Eu destaquei em vermelho, essa reta não está dando para enxergar muito direitinho não, mas ela está em vermelho sobre a parte positiva do eixo Y. Professor, por que o senhor desenhou só esse pedacinho? A reta é infinita nas duas direções, tá bom? Eu desenhei só esse pedacinho porque é a parte somente que vai me interessar. Ah, como é que eu posso saber qual é a parte que me interessa? Você não tem como saber, então você desenha tudo. Novamente, não tem como desenhar tudo, você estende ela um pouco para um lado, um pouco para o outro lado e se dá por satisfeito. Tá bom? Aí, pronto, já desenhei dois planos, eu vou para o terceiro plano, que é o y igual a 2x. Então, esse plano aí é como se ele, se ele fosse y igual a x, ele era uma espécie de bissetriz, um plano que divide, passando pelo eixo z, dividindo entre o eixo x e entre o y, assim, no meio. Né? Como é y igual a 2x, ele é um pouco inclinado mais próximo do eixo y. Tá ok? Aí agora você vai fazer o seguinte: desenha a interseção desse plano com o primeiro e com o segundo plano. Tá bom? Quando você fizer a interseção desse plano com o plano x igual a zero, você vai ter o eixo z, que é infinito. Quando você fizer a interseção desse plano com o plano z igual a zero, aí você vai ter uma reta y igual a 2x no plano xy. Isso vai ser. Ver se vocês conseguem aí. Tá aí as duas interseções. Novamente, a interseção no eixo Z, eu desenhei só um pedaço, só porque eu sei a parte que me interessa. Tá? E a interseção com o plano Z igual a zero, desenhei também só um pedaço, porque eu sei o que vai me interessar. Tá bom? Você ia ter que fazer um pouco para a direita, um pouco para a esquerda, né? Porque você não sabe o que vai ser útil ou não. Pronto, por fim, eu deixei somente a telha para a gente desenhar. Colocar aí essa telha. Aí eu começo a dar uma desinteria aí nesse momento. Professor, não estou conseguindo enxergar nada, não estou conseguindo entender nada. Tá bom? O que você vai fazer? Você colocou um novo objeto na cena. Você vai calcular a interseção desse objeto com o primeiro plano, depois com o segundo plano, depois com o terceiro plano. Tá bom? Então, veja, quando você calcular com o plano. Eu vou colocar aí tá? Perceba que você tem dois traços curvos e embaixo um tracinho reto. Então, essas são as três interseções que, né, da telha com cada um dos planos. Professor, como é que o senhor descobriu isso? Como é que se faz a interseção de uma superfície com outra superfície? Você arma um sistema, escreve a equação de uma com a equação do outro e junta as duas para gerar uma terceira. Essa terceira é a equação que você tem na tela. Bom, isso não sei como ensinar isso, né? Eu estou tentando fazer o meu melhor, espero que tenha sido útil, mas assim, isso você só aprende pondo a mão na massa. Quando eu era aluno, eu tive que comprar papel quadriculado e fazer isso assim na unha, não tinha acesso a computadores na época. E talvez tenha sido o melhor para mim, porque foi assim que eu ganhei minha noção tridimensional dessas coisas. Tá? Recomendo que façam isso. É sofrido, é suado, mas tem que ser dessa forma, tá? Aí veja, não sei se você já consegue enxergar aí o objeto, o conjunto ômega. É essa espécie de. Parece um gomo de uma laranja cortado na metade. Tá ok? Esse objeto, por acaso, ele tem a possibilidade de ser visto das três formas. Ele pode ser visto como algo que está paralelo ao eixo X, algo que está paralelo ao eixo Y e algo que está paralelo ao eixo Z. Olha só. Então veja, você tem a possibilidade de enxergar ele como paralelo ao eixo Y. Aí significa que você vai projetar esse objeto, né,
paralelamente ao eixo Y, de modo a formar a sua sombra ali, que a gente chama de conjunto ômega 2. Professor, como é que o senhor fez isso? Primeiro, você vai encontrar a borda do conjunto ômega 2 é a sombra dessa curva aí. E essa curva que eu estou apontando aí com a setinha vermelha é a interseção do plano z igual a 2x com a telha, né, z igual a 4 menos y quadrado. Então você vai ter que resolver essa interseção aí. Né? Uma coisa que tem que ficar claro é o seguinte: quando você faz a interseção de uma superfície com outra superfície, não vai em busca de descobrir, o x é 2, o y é 3, o z é 4. Não é assim. Como a interseção de uma superfície com outra superfície te dá uma curva, então quando você fizer a interseção, você vai ter que encontrar uma equação que representa essa curva. Tá? Então não espere você encontrar, x é 2, o y é 3, não é assim. Tá bom? Então veja, o y é 2x, a maneira mais simples de você fazer para resolver esse sistema aí é pegar o y e jogar na equação de cima. Né? Então vai ficar, né, z igual a 4 menos 4x, acabou. O que eu faço mais? Não, acabou-se. Essa é a equação da sua interseção. Professor, isso é a equação da nossa interseção? Assim, é e não é. Na verdade, o que você encontrou foi a projeção, porque toda vez que você faz a interseção, você encontra a sombra. Você não encontra a equação propriamente dita. Então, 4 menos 4x ao quadrado, veja que é uma equação que envolve z e envolve x, ou seja, isso é uma curva no plano zx. É justamente a curva que a gente está procurando. Acabou, já projetou. Projetar é tão somente calcular a interseção. Tá bom? Então, sabendo essa curva aí, o z, né, o z igual a 4 menos 4x, o conjunto ômega fica completamente descoberto, né? A outra fronteira é o eixo x, a outra é o eixo z, acabou-se. Né? Aí, o que mais precisa ser dito? Olha, estando paralelo ao eixo y, cada ponto que você pegar no conjunto ômega, né, e traçar o palitinho, né, paralelo ao eixo y, esse palitinho vai cortar, vai interceptar o conjunto ômega em 2 pontos. Você precisa me dizer quem é o primeiro ponto e quem é o segundo ponto. Ou seja, onde é que bate o primeiro ponto e onde é que bate o segundo ponto. Se o desenho estiver claro para você, você vai ver que o primeiro pontinho em azul, que toca a superfície, ele bate no plano y igual a 2x. E o segundo, ele bate na telha, né, que é o z igual a 4 menos y quadrado. Isso é importante porque isso vai me dizer onde varia o y. Tá bom? Então veja, usando o teorema de Fubini, né, eu encontrei as três coisas, né? Isso vai ficar integral em ômega 2, integral, a de dentro vai ser em y, começando no plano, y igual a 2x, é porque, né, y igual a 2x, você isolou o y, né, y igual a 2x já está isolado. E batendo na telha, aí por que está a raiz de 4 menos z? Porque você foi na equação da telha e isolou o y. Mas, professor, quando eu isolo o y, aparece um mais ou menos. Por que o senhor pegou o mais? Porque né, você tem dois trechos de uma parábola, um do lado direito e um do lado esquerdo. O que é do nosso interesse é o do lado direito. Tá bom? Essa integral em vermelho aí é na variável y. E fora ficou o dx dz, porque dx dz são as variáveis, né, o x e z, as variáveis do nosso conjunto ômega 2. Acabou-se. Tá bom? Nossa integral tripla virou uma dupla com uma simples. Tá? O ideal aqui é que você consiga, em seguida, descrever quem é o ômega 2. Você pode deixar isso para o futuro, mas o ideal é que você conseguisse fazer isso agora. Tá bom? Então, veja, o conjunto ômega 2, se você olhar, aí você vai perceber que você pode cobrir ele, como a gente fazia lá na integral dupla, com palitinhos tanto paralelos ao eixo z, como palitinhos paralelos ao eixo x. Eu vou escolher paralelos ao eixo z. Então, o ômega 2, né, o z vai começar no 0 e vai até o 4 menos 4x². E o x vai de 0 até 1.
O primeiro palitinho vai ser colado com o eixo Z, ele vai vindo, até a borda do ômega 2, que é no x igual a 1. Aí você vai dizer, professor, de onde é que você achou o x igual a 1? Se você pegar a curva 4 menos 4x quadrado e fizer a interseção com o eixo x, ou seja, você faz z igual a 0, aí você vai descobrir que o x é 1. Ok? Pronto. Você já tem o ômega 2. Quando você chegar no resolver a integral interna, né? E for resolver a integral dupla posteriormente, você já sabe como a sua integral dupla vai se transformar em duas integrais simples, porque já está escrito o seu ômega 2 aí na forma bem explícita. Professor, eu posso deixar isso para fazer depois? Pode. Contanto que na sua figurinha você deixe indicado onde está o ômega 2. Tá bom? Não vou resolver essa integral, vou deixar aí por conta de vocês. Tá ok? Anotem aí, deixa como exercício. Tá? O que eu vou fazer agora? Esse mesmo conjunto, eu posso interpretar ele como paralelo ao eixo x. Tá bom? De modo que agora o meu conjunto ômega 2, ele é aquele conjunto ali no plano YZ. Tá certo? E os meus palitinhos, eu vou usar agora palitinhos paralelos ao eixo x. Então perceba que a primeira bolinha que corta a minha superfície está lá no plano YZ, ou seja, no zero. E a segunda bolinha está em cima do plano y igual a 2x. Detectou essas três coisas? O ômega 2, onde toca a primeira bolinha e onde toca a segunda bolinha, você já tem pronto a sua aplicação do teorema de Fubini. Como é que vai ficar? Né? Perceba que essa curva ali é a curva da telha, né? 4 menos y ao quadrado. Mas, professor, por que uma hora o senhor disse que ela é uma curva e uma hora é a superfície? Se você pegar a superfície, para você encontrar aquela curva, você vai ter que fazer uma interseção. Então, você vai fazer a interseção da superfície com o plano YZ. Qual é a equação do plano YZ? A equação do plano YZ é x igual a 0. Então, quando você faz, olha, z igual a 4 menos y quadrado, interseção com x igual a 0, então você vai zerar o x que há nessa equação. Mas essa equação não está em x. Então, quando você faz a interseção dá ela mesma. Tá bom? Então, ela pode ser vista no espaço, ela é a telha, e no plano XZ, no plano YZ, ela é uma curva. Tem essas duas visões. Tá ok? Aí pronto, você tem aí completamente, eu espero que claro, né, explícito, quem é o conjunto do ômega 2 e quem é o ponto de início do x e o ponto de início, né, o primeiro contato, a primeira bolinha, a segunda bolinha. Então a sua integral vai ficar assim, ó. Integral dupla em ômega 2. A integral interna vai ser em dx, em x, né? Começa lá no zero, que é o plano x, y, z, e vai até o plano y igual a 2x. Mas, professor, por que na integral está y sobre 2? Porque você está descrevendo a variação do x. Portanto, você tem que isolar o x. Então, você tinha y igual a 2x. Quando você isola o x, fica x igual a y sobre 2. Isso tudo você tem que fazer na pontinha do lápis. Fora ficou as variáveis dy, dz, porque o seu plano ômega 2, seu plano não, o seu conjunto ômega 2 está no plano yz. Seria bacana que você, nesse momento, dissesse quem vem a ser o conjunto ômega 2. Novamente, você tem duas opções. Você pode cobrir o seu conjunto ômega 2 com palitinhos paralelos ao eixo Z ou palitinhos paralelos ao eixo Y. Eu vou fazer novamente paralelo ao eixo Z. Então, o ômega 2, o Z vai começar em 0 e vai até 4 menos y quadrado. E o y vai, né, o primeiro palitinho é encostado no eixo Z e você vai afastando ele até o y igual a 2. Professor, por que y igual a 2? Se você pegar a curva Z igual a 4 menos y quadrado e calcular a interseção com o eixo y,
Como é que eu faço a interseção com o eixo y? Você faz z igual a 0. Né? Então vai ficar 4 menos y quadrado igual a 0. Então y vai ser mais ou menos 2, porque você tem uma interseção do lado direito e uma do lado esquerdo que nem está na jogada. Então, o 2. Ok? Bom, acabou-se. Você agora tem que resolver essa integral simples em x. Depois que você resolver essa integral simples em x, você vai resolver uma integral dupla em dy dz. Né? O seu ômega 2 já está aí prontinho. Aí você vai transformar a sua dupla, integral dupla, em duas integrais simples. Não vou fazer, vou deixar como exercício também. Por fim, você pode enxergar esse conjunto aí como orientado na direção do eixo z. Isso significa dizer que o seu conjunto ômega 2 é esse triângulo aí, né? Quando você colocar seus palitinhos orientados na direção do eixo z, o primeiro toque vai ser no plano xy e o último toque vai ser na telha, na superfície da telha. Pronto, acabou-se. Você consegue dizer quem é o ômega 2 e consegue dizer quem é o primeiro toque e o segundo toque. Você está pronto para armar a sua integral. Né? A sua integral vai ser a integral dupla em ômega 2. O z vai variar de 0 até 4 menos y quadrado. Portanto, essa integral de dentro é em z. Fora você vai ficar dx dy, porque o seu conjunto ômega 2 mora no plano xy. A partir de agora você teria que dizer quem é o ômega 2. Como o ômega 2 é um triângulo, novamente você tem duas opções, palitinhos paralelos ao eixo x ou palitinhos paralelos ao eixo y. Eu vou usar palitinhos paralelos ao eixo x. Tá bom? Significa que cada palitinho começa no zero e vai até essa reta, que é a reta y igual a 2x. Novamente, você tem o plano y igual a 2x. Quando você faz a interseção com o plano z igual a 0, fica y igual a 2x do mesmo jeito. E aí, y igual a 2x, você está interessado em isolar o x, então vai ficar x igual a y sobre 2. E o y vai de 0 até 2. Né? Você vai colocar o primeiro palitinho lá perto colado com o eixo x e vem colocando vários até o cateto aqui do nosso triângulo, que está apostado em y igual a 2. Pronto. Né? Você vai resolver essa integral interna em z e depois a de fora em x e y. Né? Já tem o ômega 2, você já está apto a transformar a sua integral dupla em duas integrais simples. Ok? Olha, se você quiser, né, a partir daí, não resolver a integral simples e armar, né, o próximo passo é você colocar isso na forma de três integrais simples, você já pode, né, porque você já tem o ômega 2 aí. Então você poderia dizer, olha, a primeira integral é em z, a segunda vai ser em quem? Vai ser em x, e a última vai ser em y. Por que a última vai ser em y? Porque das três, a única que está definida com um intervalo zero, um intervalo finito, conhecido, e o outro conhecido é o y, 0 a 2. Tá bom? Eu fiquei devendo... aí é o caso onde você pegou a sua integral tripla, transformou nas três simples. Não foi direto, né? Tem um passo intermediário. O único caso onde você vai conseguir transformar a integral tripla em três integrais simples de forma imediata é se, né, o seu objeto ômega for um cubo ou um paralelepípedo. Aí você pode escolher a ordem, qualquer ordem que você quiser, está valendo, tá? XYZ, XEY, YZX, qualquer uma você pode fazer quando o nosso conjunto for um cubo. Por que isso é verdade, professor? Porque você pode escolher a orientação que você quiser. Né? A ordem de integração vem da orientação que você escolheu. Tá bom? Esse exemplo também mostra a vocês uma coisa. Qual é? Quando há mais de uma possibilidade de escolha da orientação, significa que você tem possibilidades para analisar qual é a maneira mais fácil de resolver sua integral. Tá bom? Então você tem aí, eu coloquei três formas, qualquer uma das três seria
fatível por vocês, tá? Mas convém que você olhe assim, somente para a forma como está aí armada e você tente deduzir assim, olha, eu acho que a terceira é o que vai ser mais simples algebricamente de resolver. Daqui por diante, qual é a mais simples de se resolver? Tem uma das escolhas que aparece uma raiz. E perceba que as outras duas não têm raiz nos extremos de integração. Tá entendendo? Então, é de se suspeitar que aquela que tem uma raiz lá, raiz de 4, de 4 menos e, seja mais complicada, seja mais. Então, fica a seu cargo, né, ter essa percepção, que um objeto possa ser visto de várias maneiras, em várias orientações, e escolher qual viria a ser a mais simples. Tá? Tem situações em que uma direção é muito complicada, tem situações em que outra situação é bem mais simples. Tá bom? Olha só, se vocês resolverem direitinho, todas as integrais têm que dar o mesmo resultado, e a resposta para isso daí é 2/3. Tá bom? Por hoje é só, tá bom? Eu espero que tenha ficado claro aí como se usa o teorema de Fubini e como se muda a ordem de integração. Se você for lá no livro, vai ter um capítulo. A ordem de integração, como é que muda? Eu vou dar por feito, viu? A ordem de integração, você muda ela, mudando a orientação de como você vê o seu objeto no espaço. Tá ok? Fiquem todos com Jesus e até a próxima.